2025 foi apenas o aviso. Se você observou as manchetes, as labaredas e as tensões que atravessaram o ano, talvez já sinta que algo mudou no curso da história. Neste vídeo, vamos apresentar as 10 profecias bíblicas mais impactantes que, à luz dos acontecimentos de 2025, apontam para 2026 como uma janela de atenção redobrada. Não digo que o fim está marcado, não afirmo certezas absolutas, mas mostro sinais, conexões e tendências que exigem vigilância espiritual e preparo prático. Se esta mensagem está falando com você, antes de continuar, clique no card do cronograma profético para ver a linha do tempo que acompanha cada um dos sinais que citarei. 10. Zacarias. 12. A taça que fará os povos vacilar. Zacarias 12. Fala de Jerusalém cercada, de uma taça que será bebida por nações, e de um povo que será alvo de ataques concentrados. O texto descreve uma tensão focal em torno de Jerusalém, com nações convergindo e olhos voltados para a Cidade Santa. Em 2025, vimos uma intensificação das operações militares e das pressões diplomáticas na região. Confrontos localizados, campanhas de mídia, acordos internacionais questionados e movimentos de milícias nas fronteiras deixaram claro que Jerusalém voltou a ser ponto focal de conflitos e interesses. Membros de coalizões regionais, participações indiretas de potências externas e uma onda de retórica beligerante criaram um clima de cerco, real ou simbólico. Por que isso aponta para 2026? Um cerco não é sempre um evento repentino, ele se forma por escaladas sucessivas. Se 2025 trouxe episódios de pressão concentrada, 2026 pode ser o ano em que esses episódios se consolidem em movimentos mais decisivos. Bloqueios, maiores ofensivas ou pressões diplomáticas que busquem forçar uma mudança de status. Lembre-se, Zacarias fala de uma taça que causará vertigem às nações. Não é uma previsão de data, é uma imagem de intensificação. Observe os sinais de coordenação entre atores regionais e internacionais. Se a convergência continuar, a janela de 2026 torna-se crítica. 9. Mateus 24. Rumores de guerra e o aumento da tribulação. Jesus, em Mateus 24, avisa sobre rumores de guerras, nações se levantando contra nações e sinais no céu e na terra antes do fim dos tempos. Ele descreve um aumento em conflito e apreensão e conclui com um chamado à vigilância. No ano de 2025, a linguagem de rumores de guerra foi usada com frequência em análises estratégicas, tensões frente a fronteiras, escaladas verbais entre potências, exercícios militares provocadores e, crucialmente, o ressurgimento do medo de confrontos com armas de alta destruição. Declarações públicas sobre capacidades nucleares, alertas de segurança e movimentações armamentistas reacenderam dúvidas sobre a estabilidade global. O que isso sugere para 2026? Mateus descreve uma progressão, notícias e tensões que se tornam cada vez mais graves. Se 2025 foi caracterizado por muitas colisões verbais e militares, 2026 pode apresentar episódios mais concretos de confronto ou tentativas de dissuasão que testem alianças e protocolos de segurança. Importante frisar: rumores não são decretos. Há uma escala de possibilidades, de escaladas contidas a crises mais amplas. E é essa gama que faz de 2026 um ano para estar alerta. 8. Ezequiel 38. Gog, o norte e coalizões inesperadas. Ezequiel 38 descreve Gog, vindo do norte, reunindo muitas nações contra a terra de Israel. Tradicionalmente, intérpretes viram nisso uma coalizão de povos que atacaria de direções inesperadas, empregando estratégia, recursos e alianças.
Em 2025, houve indicações de coalizões e coordenações não convencionais, apoio tecnológico a grupos proxies, movimentos militares que cruzaram fronteiras indiretas e uma multiplicação de atores híbridos no teatro de guerra. Atos de apoio a grupos não estatais, interferência por proxy e acordos discretos criaram um padrão que se ajusta à ideia de um ataque não convencional coordenado. Por que olhar para 2026? Ezequiel sugere uma assembleia de forças que não aparece de uma hora para outra, ela se forma. Se em 2025 observamos maior cooperação entre nações que antes agiam mais isoladamente, compartilhamento de drones, sistemas de guerra eletrônica, alianças táticas, 2026 é plausível como o ano em que essa cooperação poderia ser empleada em operações mais amplas. Mais uma vez, é uma hipótese interpretativa. Mas a dinâmica de coalizões crescendo e se profissionalizando é um indicador que não devemos ignorar. 7. Apocalipse 8. Fumaça, incêndios e o céu que muda de cor. Apocalipse 8 descreve trombetas que trazem fogo, fumaça que escurece parte do céu, mares que se tornam amargos, imagens que têm sido lidas como catástrofes naturais e atmosféricas. Em 2025, ondas de incêndios florestais intensificaram-se em diversas regiões. Pegadas de queimadas urbanas e rurais, fumaça atravessando continentes e qualidade do ar dramaticamente afetada em grandes cidades. Ao mesmo tempo, tempestades e eventos extremos de clima geraram nuvens de poeira e fumaça que alteraram visuais do céu em escala regional. A implicação para 2026 é dupla. Primeiro, mudanças climáticas e padrões meteorológicos ampliam a probabilidade de repetição e intensificação desses fenômenos. Segundo, quando textos apocalípticos falam de fumaça e escuridão, eles não apenas descrevem desastres isolados, mas sinais que acompanham uma sequência. Se 2025 foi um ano com muitos incêndios e céus turvos, 2026 tem potencial para ver piores episódios ou efeitos secundários. Problemas de saúde pública, colheitas afetadas e crises humanitárias. Isso não é predição matematicamente certa, mas é uma leitura de tendência. 6. Isaías 17. A ruína de uma cidade construída sobre a irrigação. Isaías 17 traz a profecia sobre Damasco, descrevendo ruína e o enfraquecimento de sistemas que sustentavam uma cidade próspera. Historicamente, essa passagem tem sido interpretada como um anúncio de mudança radical numa capital regional. Em 2025, territórios da Síria e regiões adjacentes continuaram sob tensão. Infraestruturas estratégicas, energia, irrigação, rotas de abastecimento sofreram interrupções devido a conflitos, sanções e ataques direcionados. Comunidades inteiras enfrentaram deslocamentos e a fragilidade estrutural ficou evidente. Como isso se conecta a 2026? Se sistemas vitais se tornaram alvos ou colapsaram em 2025, o ano seguinte pode consolidar a desintegração dessas redes. Mais deslocamentos, crises alimentares localizadas e reconfigurações políticas. Isaías descreve mudanças que alteram a base material de vida de um povo. Quando vemos infraestrutura sendo sistematicamente afetada, devemos considerar que há um processo em curso que pode agravar-se em 2026, com maiores repercussões regionais. 5. Apocalipse 6. Os 4 cavaleiros e as crises combinadas. Apocalipse 6 abre os selos com imagens fortes. O cavalo branco, conquista, o vermelho, guerra, o preto, escassez e o amarelo, pálido, morte. Leitura tradicional vê aí uma combinação de crises políticas, militares, econômicas e de saúde. Em 2025, experimentamos simultaneidade de choques. Conflitos persistentes, rupturas nas cadeias de suprimento, pressões inflacionárias e crises de saúde pública em diversas regiões. A sobreposição desses fatores criou pontos de falha, mercados que vacilaram,
populações vulneráveis sem suporte e sistemas de saúde sob tensão. Por que 2026 poderia agravar isso? Quando múltiplas crises se acumulam sem soluções estruturais, a tendência é de contágio. Guerra afeta a produção. Produção reduzida eleva preços. Preços altos geram instabilidade social. Instabilidade reduz a capacidade de resposta a desastres. Apocalipse 6 não é um manual de cronologia, é uma imagem da convergência de calamidades. Se 2025 já mostrou vários desses elementos coincidentes, 2026 pode ser o ano em que a confluência se manifeste em episódios mais pungentes. 4. 2 Timóteo 3. Tempos difíceis e homens de aparência piedosa. Paulo, escrevendo a Timóteo, descreve tempos difíceis, quando homens terão aparência de piedade, mas negarão o poder dela, quando a moralidade e a verdade serão questionadas. É um alerta sobre a decadência ética e a confusão espiritual. Em 2025, vimos polarização intensificada nas mídias, crescimento de desinformação e disputas morais que corroeram consensos. Líderes e formadores de opinião se mostraram por vezes contraditórios. Pregações públicas acompanhadas de escândalos, negociações diplomáticas que pareciam mascarar interesses maiores e uma sensação geral de desgaste das instituições. O que isso aponta para 2026? Em tempos de crise, a crise moral se amplia. Paulo não está apenas descrevendo eventos políticos, mas uma atmosfera espiritual, confusão, falsos profetas e prioridades invertidas. Se 2025 foi marcado por sinais de decadência ética, 2026 pode intensificar a necessidade de discernimento e de grupos que busquem uma fé prática e íntegra. A aplicação é pastoral. Preparar comunidades que não apenas repitam slogans, mas vivam fé responsável e transparente. 3. Joel 2. O dia do Senhor. Exército de gafanhotos e convocação ao arrependimento. Joel fala de uma invasão que arrasa colheitas, de um céu escurecido e do chamado a um retorno a Deus, com ênfase em arrependimento e restauração. Em 2025, eventos climáticos destruidores, secas em áreas agrícolas, colheitas reduzidas e deslocamentos de populações rurais criaram crises alimentares locais. Além disso, houve relatos de pragas agrícolas e problemas logísticos que afetaram suprimentos em diferentes pontos do planeta. Por que 2026 importa? Joel liga desastre e convocação espiritual. Calamidades despertam a necessidade de reorientação. Se 2025 colocou comunidades em alerta por perdas agrícolas e insegurança alimentar, 2026 pode forçar decisões políticas e comunitárias sobre reservas, cooperação e, para os crentes, sobre reforma espiritual. Joel também promete restauração condicionada ao arrependimento. Portanto, além do diagnóstico, existe espaço para ação espiritual eficaz. 2. Lucas 21. Sinais no sol, na lua e nas nações. No Evangelho de Lucas, Jesus descreve sinais cósmicos e perturbadores entre as nações. Angústia dos povos, terremotos, sinais no céu. Ele liga eventos naturais a momentos de juízo e convoca a vigília. E o 2025 trouxe relatórios de terremotos significativos em regiões como Mianmar e outras áreas de atividade sísmica, além de eventos climáticos extremos que foram registrados com maior frequência. Ao mesmo tempo, a inquietação internacional, crises migratórias, bloqueios de rotas marítimas e pressões humanitárias, destacou a vulnerabilidade global. O que isso indica para 2026? Lucas pede que observemos os sinais sem perder a esperança. Se há uma escalada de eventos que afetam tanto a natureza quanto as estruturas humanas, 2026 pode revelar consequências mais amplas, ondas migratórias maiores, tensões por recursos e uma sensação crescente de angústia das nações. Para o crente,
Esse é momento de fortalecer a comunidade, estocar o essencial e intensificar oração e evangelização prática. Apocalipse 16, os reis do Oriente e as águas amargas. Apocalipse 16 fala de reis do Oriente, de águas transformadas em sangue e de um grande encontro de forças para um grande dia. A imagem dos reis do Oriente tem sido associada por alguns intérpretes a potências emergentes no leste global. Em 2025, observamos exercícios militares no Mar do Sul da China, uma intensificação de parcerias entre China, Rússia e nações do Oriente Médio em frentes econômicas e militares, além de crescente rivalidade naval nas rotas do Pacífico e do Índico. Atos de demonstração de força e acumulação de capacidades navais são fatos noticiados nas análises estratégicas. Por que Apocalipse 16 e 2026? A mobilidade e concentração de forças marítimas criam pré-condições para campanhas que exigem superioridade naval e coordenação entre reis que exercem influência no Oriente. Se 2025 foi caracterizado por exercícios e manobras crescentes, 2026 pode ser o ano em que essas capacidades sejam testadas em episódios de confronto, bloqueios ou crises que afetem cadeias de comércio global. Repare, esta é uma leitura de tendência. A passagem apocalíptica fala de uma convergência decisiva. Se a acumulação vista em 2025 prosseguir, 2026 se destaca como ano de vigilância máxima nesse teatro. Resumo das tendências e a linha cronológica. Por que 2026? Ao juntar esses 10 sinais, cerco a Jerusalém, rumores de guerra, coalizões do norte, fumaça nos céus, ruína de centros urbanos, confluência de crises, decadência moral, pragas agrícolas, sinais cósmicos e mobilização oriental, temos um padrão. Nenhum deles, isoladamente, garante um fim do mundo ou um evento único. Juntos, delineiam um período de intensificação. Historicamente, textos apocalípticos funcionam assim. Acumulam imagens. Em termos práticos, 2025 apresentou episódios correspondentes a quase todos esses símbolos. 2026, portanto, surge como um ano em que as tendências poderiam se consolidar. Há também uma narrativa cronológica que alguns intérpretes usam, a linha dos 6.000 anos e a ideia de uma janela escatológica final entre 2025 e 2030. Essa é uma leitura que mescla história, genealogias e símbolos bíblicos. É importante deixar claro que essa argumentação é interpretativa, não dogmática. Existem vozes teológicas diversas. Ainda assim, quando se soma a pressão geopolítica, eixo China-Rússia-Irã, tensões no Oriente Médio, rivalidades no Pacífico, com eventos climáticos e colapsos econômicos parciais, 2026 aparece como um ponto de atenção que estrategistas, teólogos e pastores não podem ignorar. Cautelas essenciais. Permita-me ser firme em 3 pontos. Primeiro, não estou decretando que 2026 será o fim. Segundo, interpretação profética exige humildade. Textos antigos foram escritos em contextos específicos e têm múltiplas camadas. Terceiro, ao relacionar nações modernas a nomes bíblicos, por exemplo, Pérsia e Irã, falo em termos de hipóteses interpretativas, exercícios de leitura, não sentenças históricas. Evite conclusões apressadas. Se você ouvir alguém afirmando datas definitivas, questione. Aplicações práticas para você hoje. O que fazer diante de sinais e incertezas? Aqui estão ações concretas e espirituais que cabem aos cristãos responsáveis. Fortaleça sua vida de oração e comunidade. A Bíblia convoca a vigilância em conjunto, não ao isolamento. Forme grupos de intercessão, vigílias de oração e redes de apoio local. Prepare-se de forma sensata. Estoque básico, planos de contingência familiar, documentos organizados e informações confiáveis são prudência, não pânico.
Aprofunde seu discernimento. Estude as passagens citadas, leia comentários responsáveis e compare fontes de notícias. Nem toda manchete é profecia, nem toda interpretação é incontroversa. Engaje-se em ação social, ajude vizinhos vulneráveis, contribua com iniciativas de suporte a refugiados e participe de organizações que atuam para aliviar crises humanitárias. Testemunhe com coerência. Em tempos de confusão moral, a prática da fé e a integridade pública falam mais alto do que rituais vazios. Um chamado final: arrependimento e esperança. As escrituras que examinamos terminam não apenas com juízo, mas com promessa de restauração para os que se voltam a Deus. Joel fala de um convite ao arrependimento que resulta em renovação. Zacarias e os profetas, mesmo ao descreverem juízos, apontam para um propósito redentor. Portanto, mesmo diante da possibilidade de tempos difíceis em 2026, nossa mensagem final é de esperança ativa, arrependimento autêntico, fé operacional e serviço ao próximo. Recapitulando em uma frase, 2025 foi um ano de sinais. 2026 é uma janela em que esses sinais podem se compor em eventos mais decisivos. Não proclamamos fim, mas alertamos para a vigilância. Se isso despertou em você a necessidade de entender mais a fundo, inscreva-se no canal e assista ao vídeo complementar, onde analisamos detalhadamente Ezequiel 38 e Apocalipse 16. O card está na tela agora. Que esta palavra seja para você um chamado à responsabilidade espiritual e prática. Que sua comunidade esteja pronta, seu coração entregue e sua esperança firme em Cristo. Mesmo em meio aos sinais, a última palavra é de amor, justiça e redenção. Fique atento, ore e prepare-se com coragem.